À medida que os 10 guardas imperiais se moviam, uma pergunta surgiu em suas mentes. Quem diabos é ele? Ele está realmente dormindo em um cavalo? Era isso que eles estavam se perguntando. Um mestre da academia veio junto com Yu Jin-sung. É claro que a verdadeira identidade do homem era Mumu. Mas os guardas e funcionários não sabiam disso. Aos seus olhos. No entanto, Mumu não era diferente de uma pessoa preguiçosa. Não sei quem ele é. Mas disseram que ele é um dos melhores da academia. Não importa como eu pareça. Ele realmente não parece assim. Ele se tornou um mestre só por causa de seu rosto. Certo. Aquele rosto assustador. Até eles ficaram todos chocados e intimidados quando viram pela primeira vez. Mas quanto mais se olhava para ele, menos intimidante parecia. De acordo com Vakdan, um guerreiro habilidoso entre os guardas, esse homem nada mais era do que um guerreiro de primeira linha. Não um guerreiro de primeira qualidade, mas particularmente fraco. Definitivamente não é adequado para ser um mestre na academia. É estranho. Ninguém tentou falar com a pessoa, pois ela parecia estar muda e não conseguia nem andar a cavalo adequadamente. O homem não conseguia nem segurar as rédeas. Não foi por isso que o inspetor real o ajudou? Isso não é apenas um golpe? Estou morrendo de ansiedade aqui. Embora não tenham expressado isso na frente de Yu Jin-sung. Todos os funcionários se sentiram desconfortáveis com isso. Havia também uma aluna que vinha com eles. Dizia-se que sua verdadeira identidade era alguém da família real. Embora tivessem recebido ordens para dar suas vidas por ela. Se necessário. Tudo isso parecia estranho. Só nós 10 para escoltar um membro da família real? Isso não é um fardo demais para nós? Não importa como eu olhe. Isso é suicídio. Certo? Não quero dizer coisas sinistras. Nenhum dos guardas do local deixou de reconhecer o quão incomum era a situação. Mesmo assim, muitos estavam insatisfeitos com Yu Jin-sung devido às suas conexões passadas com a academia. Essa missão só alimentou ainda mais sua ansiedade. Pontada. Seus olhos se arregalaram coletivamente. O que? Mumu, que estava cochilando. De repente pegou uma flecha do tamanho de uma vara sem sequer levantar a cabeça, chocando a todos. Mas essa surpresa durou pouco quando Yu Jin-sung gritou: emboscada! Em resposta, os guardas apressadamente pegaram suas armas e levantaram seus escudos. Jin-sung então perguntou a Mumu: de onde veio? Em um instante, tudo poderia mudar. Nessa pergunta, Mumu virou a cabeça para onde a flecha tinha vindo. Era de cima desse vale. Jin-sung seguiu seu olhar e pôde ver algo fracamente. Está começando? Parecia ver assaltantes que estavam aqui para Hongnion. Jin-sung falou com uma voz que só podia ser ouvida por aqueles atrás dele. Corra com seus escudos para cima. O terreno não está a nosso favor. Então corra. Um som estranho encheu o ar, fazendo Jin-sung virar a cabeça para Mumu. Craque! Naquele momento, ele pôde ver a parte superior do corpo de Mumu começando a inchar, rasgando suas roupas, enquanto a pele de seu pescoço começava a ficar cinza. Ele agarrou a vara na mão e a virou. Os músculos ao redor dos bíceps e braços também estavam inchados. Que músculos são esses? Ele vai jogar de volta?
Os guardas surpresos tinham olhares incrédulos no rosto. Apenas olhar para o penhasco acima deles faria qualquer um perder a esperança. Se ele atirasse com um arco, seria impossível chegar ao topo. Mesmo com artes marciais, usar as mãos nuas estaria fora de questão. Mas então o ar foi rasgado enquanto a flecha voava através dele. A velocidade em que foi lançado parecia ainda mais rápida do que um tiro de flecha de um arco. Ao mesmo tempo, no topo do penhasco. Não? O homem com cicatrizes vestindo o manto de leopardo, que tinha apontado para o Mumu adormecido, franziu a testa. Disparar uma flecha de um lugar alto aumentaria sua velocidade. Mas o inverso teria que enfrentar enorme resistência. E esse homem estava jogando algo que seria quase impossível de alcançar com um arco usando suas próprias mãos? Insano. Ele bufou em escárnio e levantou a mão. Jogue a pedra. Antes que pudesse terminar suas palavras, o homem ficou chocado. Foi porque a flecha apareceu bem na frente dele instantaneamente. De jeito nenhum. Nesse momento, a flecha perfurou seu peito. Teria sido gentil se o tivesse matado. Mas a flecha que o perfurara agora o derrubava. Cuac! O corpo do homem subiu junto com a flecha. Urri! Seus gritos sumiram no ar. E seus subordinados não conseguiam esconder o choque ao ver seu líder sendo enviado voando para o ar pela flecha que ele havia disparado. Em um piscar de olhos, seu líder virou um ponto. O que isso significa? Como uma flecha lançada de baixo poderia fazer algo assim? Mas algo ainda mais chocante aconteceu. A flecha havia se movido com força suficiente e foi seguida pelo som de um vento rasgando. Não. Para ser exato, o penhasco estava sendo destruído. Os guardas que observavam não conseguiam fechar a boca. Isso não pode ser. É ele. O penhasco onde estavam as emboscadas havia sido completamente destruído. Foi inacreditável. Eles também não foram os únicos que ficaram chocados. E o Jin Sung, que só tinha ouvido falar vagamente sobre a força de Mumu, e Hong Nion também ficaram chocados. A força dessa criança é tanto assim? Não foi apenas um boato de que ele derrubou dois deles. Vê-lo com os olhos o chocou ainda mais do que os rumores. A poderosa força de Mumu não era algo que alguém pensaria que um humano poderia possuir. Mumu tentou dizer algo aos seus companheiros, que ficaram chocados. Como não há nada no penhasco? Podemos sair. Era isso que ele queria dizer. Seria melhor se você não falasse. Eu não deveria falar? Certo. Sua voz não combina com seu rosto. Lembrou-se do que Dan Piou lhe disse. Mumu então chamou Jin Sung através de uma tosse falsa. Ele apontou para o penhasco com um dedo e, em seguida, acenou com o dedo indicador para a esquerda e direita. Não tem ninguém lá em cima. Era isso que ele queria dizer. Mas os olhos dos guardas imperiais que viram isso claramente mudaram. Ele é forte. Não há nada de errado mesmo depois que a emboscada aconteceu. Isso não é nada. Não se preocupem. Você viu também. Né? Seu orgulho é tão grande quanto suas habilidades. Ao contrário de suas intenções. Os funcionários interpretaram os sinais como queriam. Talvez por isso. Ao contrário de antes. Eles agora confiam em Mumu.
Eles até olharam para ele de forma diferente, pois ele ficou em silêncio. No início do dia seguinte, em uma área não muito longe do Palácio Dourado, na capital imperial, um guarda entrou às pressas em uma esplêndida mansão. Um homem de meia idade de aparência afiada vestindo seda azul de cima a baixo entregou algo a um velho que estava cuidando de seus vegetais. Ancião. A mensagem chegou. Apesar dessas palavras, o velho não lhe prestou atenção. Talvez familiarizado com isso, o homem de meia idade abriu a mensagem entregue. Ele então olhou para o conteúdo. O homem de meia idade gemeu. E o velho que cuidava das plantas disse: Parece que algo não aconteceu como você esperava. Como esperado. Acontece que algo que deveria ser útil acabou se tornando falso. O velho balançou a cabeça. E o homem de meia idade suspirou em resposta. Kang Yon. Ele era um guerreiro bem conhecido entre os nobres e foi elogiado por suas artes marciais, que era bom o suficiente para ser considerado entre os 10 primeiros. O homem parecia uma opção útil. Então, como uma pessoa assim morreu? Isso é diferente do que me disseram. Almuyan era um membro do palácio. De acordo com as informações que ele havia entregue, haveria apenas 10 guardas e um inspetor real. Ele pensou que enviar Kang Yon e seus homens teria sido suficiente. Mas esse resultado foi inesperado. Este foi. Parece haver uma variável desconhecida envolvida aqui. Que tipo? Ouvi dizer que há muitos guerreiros na academia. Podiam ter lhes pedido ajuda. Ouvindo isso, o velho levantou-se com um sorriso. Ah! Isso significa que essa variável não foi prevista. Nisso, o homem de meia idade se curvou. Foi um erro meu. Eu estava meio certo e meio errado. Meio certo e meio errado? Como a posição da princesa estava sendo escondida, não pensei que eles receberiam ajuda da academia. A sobrancelha do velho se contraiu. E esse é o fim? A informação que recebi foi que seriam apenas soldados de baixo escalão e palavras vazias. Palavras. Bem. O ancião Beoivon está entediado. Então pediu um favor. Beoivon? Sim. Nisso, o velho bufou e balançou a cabeça. É como usar um açougueiro matador de vaca para matar uma galinha. A facada gigante. Beoivon. Um dos guerreiros muito habilidosos disponíveis. Quanto dinheiro foi gasto para pegá-lo? O velho ouviu o trovão e olhou para o céu. O céu acima deles estava cheio de nuvens escuras. Parecia que ia chover um pouco. O homem, então, sorriu. Muito bem. Eu também deveria ajudar com o que você preparou. Pela manhã, houve trovões e relâmpagos. E depois choveu. Em preparação para tais coisas, o grupo tinha chapéus de bambu se precisassem se mover. Mas eles não usaram nesta chuva forte. Não importa o quanto o corpo fosse protegido usando energia interna. O corpo ficaria exausto se isso fosse feito constantemente. Por isso, os guardas imperiais optaram por desviar-se de seu caminho por um tempo para procurar abrigo. Lá. Inspetor. Eles descobriram uma casa de hóspedes de aparência pobre um pouco fora da floresta.
Como o grupo estava encharcado, eles se moveram às pressas para dentro. Depois que entraram, o grupo suspirou de alívio. Ufa! Para uma casa de hóspedes estar em um lugar assim. Eles esperavam que a chuva parasse. Mas não parou. Eles agora finalmente sentiram algum calor. Parecia que ia chover por um tempo. Ufa! Toda vez que Hong Mion respirava, uma fumaça branca saía de seus lábios. No momento em que entrou, tirou o chapéu e secou as roupas. Em seguida, elevou a temperatura de seu corpo usando energia interna. Os guardas mais jovens olharam para ela. Suas roupas molhadas se agarravam ao corpo e exibiam suas curvas. Ain! Jin Sung os alertou com uma tosse. Hong Mion, um pouco consciente disso, cobriu seu corpo com as duas mãos enquanto seu rosto ruborizava vermelho. Ela estava apenas envergonhada. Mesmo no meio disso, ela estava curiosa sobre a reação de Mumu. Mumu também poderia estar olhando para ela? Mas... Mumu parecia não se importar e já havia se acomodado lá dentro enquanto olhava ao redor com olhos brilhantes. Deve ser porque ele não tinha conseguido comer nada desde a manhã. Ele não tem o menor interesse nisso? Ela estava curiosa sobre Mumu. Enquanto isso, um idoso com uma bengala olhava do segundo andar da pousada. Tem que ser eles. O velho assentiu. Ouvirá a descrição deles. Uma mulher com um arco nas costas. Um inspetor real e um grupo de guardas imperiais. Mas foi estranho. Como eles conseguiram fugir das garras de Kang Yeon e chegar até aqui? Quem entre eles possuía tamanha força? O nível de artes marciais do jovem que parecia ser seu líder era aceitável. Mas era tudo. A variável. É ele? Os olhos do velho se voltaram para o homem de meia idade, que tinha um olhar sério em seu rosto. Considerando que essa pessoa não estava na lista de informações, provavelmente era alguém da academia. Na superfície, ele parecia bem. Mas suas artes marciais eram estranhas. Mas isso era algo que uma pessoa comum não seria capaz de saber. Entre os que treinaram intensamente, alguns não conseguiram mostrar sua energia interna. Não importa quem seja. Seria o mesmo que não ser capaz de compreender com precisão o seu nível. Mesmo tendo se afastado das funções na linha de frente, ele ainda era bom o suficiente. Agora ele era um homem velho cujo nível não estava muito atrás dos 4 grandes guerreiros. O velho olhou para o homem de meia idade, que na verdade era Mumu, e riu. Você vai morrer primeiro.